E aí pessoal, sou o Lucas e hoje eu quero estar mostrando um pouquinho do meu water cooler caseiro, tá? Então aqui ele está funcionando e como eu havia montado há um bom tempo, logo depois várias pessoas ficaram com dúvidas de como foi que eu montei. Então aqui hoje eu vou estar explicando um pouquinho como foi que eu fiz. Eu separei em tópicos aqui para explicar mais ou menos como foi que eu fiz. Primeiramente aqui vou estar falando sobre o bloco. O bloco são essas duas pecinhas aqui, tá? Essa daqui, a maior, vai em cima do processador. E essa menor aqui, tá? Eu fiz pro chipset. E eu vou estar explicando um pouquinho agora como foi que eu montei. Eu estou usando aqui como exemplo um dissipador velho, tá? Esse aqui no caso não daria para fazer um, mas eu vou estar usando ele aqui como exemplo. O que eu fiz foi cortar todas as hastes do dissipador, tá? Isso aqui seria um dissipador de ar cooler, refrigerado por coolers, tá? O que eu fiz foi cortar todas as hastes, deixar somente aqui, ó, não sei se dá pra ver na câmera, só essa base aqui, tá? Então aqui seria uma base bem grossa. Aqui tem mais ou menos 1 centímetro de espessura, tá? E aqui em cima tinha todas as aletas de refrigeração. E o que eu fiz foi cortar todas elas, deixar somente a base. Depois, o que eu fiz foi um labirinto, tá? Esse projetinho aqui eu peguei na internet, tá? Não fui eu que fiz. E desconsiderando essas medidas aqui, eu fui seguindo pelo tamanho do bloco. Aí vai depender do tamanho do seu processador e da área dele, tá? Do tamanho da área que ele ocupa. Aqui o que eu peguei foi só o esquema do labirinto aqui, tá? E modifiquei as entradas. O que eu fiz foi colocar as duas entradas em cima, tampando todas as laterais, tá? Aqui não vai dar pra mostrar, tá? Mas o que foi feito foi um U aqui e um U aqui, tá? Então tem uma entrada e uma saída. E nesse aqui, como o espaço era muito pequeno, o que eu fiz foi um U apenas. A broca, não me perguntem qual é a medida da broca, porque não tem. Eu não tenho a medida exata, mas a broca foi essa daqui, tá? Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas foi essa daqui, que ela dá mais ou menos a grossura, espessura do bloco. Próximo tópico aqui foi falar um pouquinho do radiador, tá? O radiador pode ser qualquer tipo de radiador, desde que seja limpo, feito uma boa limpeza antes de usar, tá? E que seja bem vedado, ele não pode vazar nada. Esse aqui tá no vídeo, depois eu vou deixar o link do vídeo na descrição, de como foi que eu fiz. Esse radiador era o dobro de tamanho, tá? Então ele era 2 desse aqui. E o que eu fiz foi dividir ele no meio com uma serra de mão. Depois aqui atrás, não sei se vai dar pra ver, mas ele tinha 3 saídas, tá? Tinha 3 saídas. O que eu fiz foi tampar uma. Aqui, ó, o que eu fiz foi dobrar o caninho, a ponta dele, e depois eu enchi de cola, tá? Não sei se vai dar pra ver aqui, ó, vou tentar dar um zoom. Foi a ponta do cano que eu dobrei. Depois o que sobrou foi uma entrada e uma saída. O radiador é o seguinte. Aqui foi colocado 2 coolers de 120 milímetros, tá? Pode ser qualquer cooler, mas aqui eu preferi, optei por colocar 2 coolers de 120 e colocar ele em 5 volts, tá? Porque daí ele não vai fazer tanto barulho e vai refrigerar bem. Outra coisa que eu fiz aqui, foi um detalhe no radiador, foi fazer 2 canaletas, como se fosse uma canaleta aqui, nos 2 lados. Pra quê isso aqui? Pra esconder as aletas de refrigeração que ficam aqui na lateral, tá? Onde eu cortei, elas provavelmente, do jeito que você cortar aí, você achar melhor, elas vão ficar amassadas, tá? Então o que eu fiz foi fazer 2 canaletas
para esconder, é um acabamento para esconder as aletas que ficaram amassadas aqui. Outra coisa sobre as aletas é que quanto mais elas amassadas tiverem, menos vai passar o calor de um lado para o outro. Esses daqui você pode ver que eles estão amassados aqui, tá? Mas a maior parte dele, o ar tá fluindo, tá? Perfeitamente. O ar está saindo desse lado, passando pelo radiador e saindo deste lado. Próxima coisa que eu vou estar querendo falar aqui é um pouco sobre bomba d'água. Muita gente perguntou se dava para fazer uma bomba caseira. Na verdade até dá, mas o que você vai precisar e tomar muito cuidado é com a vedação dela, tá? No YouTube, se você der uma procurada aí, eu já tentei procurar, mas eu optei por uma comprada, tá? A bomba é essa daqui. Ela tá submersa, tá? Inteira. Aí não sei se vai dar pra ver no vídeo, tem um pedacinho de mangueira ali. E ela é encaixada nesse bico aqui, tá? Aqui é a saída de água, tá? Então a bomba joga água aqui. Ela vem, entra no dissipador do processador, sai, entra no chipset, sai, vai pro radiador, faz toda a volta, tá? Os coolers vão passar o ar quente para baixo, deixando todos os caninhos gelados. A água vai estar voltando aqui e jogando aqui, fazendo todo o processo novamente. Outra coisa que eu queria estar falando aqui é alguns detalhes. Mangueiras eu optei por usar mangueira de nível, tá? Você procura por mangueira de nível, aquelas que usada em construção para fazer nível, tá? Essa daqui eu não sei a medida exata, porque a minha ideia era usar a mangueira mais grossa. Então você procura por mangueira de nível, vai ter várias medidas, você escolhe a melhor. Eu optei por usar uma fina, tá? Para ela poder encaixar exatamente aqui na saída do radiador. Mas tenha em mente que quanto maior for a espessura da mangueira, tá? Quanto mais grossa ela for, mais água vai passar. E isso vai melhorar a dissipação de calor, tá? A água não vai chegar a esquentar, tá? Então a água vai passar bem mais rapidamente, não vai dar tempo de esquentar a água. No meu aqui, se você largar ele ligado o dia todo, se você colocar a mão na mangueira, você vai perceber que a água vai estar meio morna. E isso já é um sinal de alerta. Se deixar esquentar demais, tá? A mangueira pode correr o risco de derreter e tá dando vazamento aí dentro do PC. Outra coisa que eu queria estar falando é o líquido. Qual líquido é melhor para usar? Aqui eu estou usando água pura, água destilada, tá? Isso daí eu não sei exatamente onde comprar, mas dá para fazer em casa, fervendo a água, tá? Então, vou estar ensinando aqui rapidinho como fazer a água destilada. A água destilada é qualquer água que evapore, tá? Qualquer água que você coloque para ferver, e o que evaporar dela é água destilada, tá? Então ela tem que ser pura. Quanto mais pura ela for, menos vai corroer as mangueiras por dentro, tá? Esse daqui, não sei se não vai dar para perceber aqui, mas se você olhar bem nas entradas, pode perceber que está começando a querer enferrujar. Isso pode ser o sal da água. Outra coisa que eu queria estar comentando aqui, tá? O reservatório. O reservatório eu optei por fazer um caseiro aqui, tá? Dá pra ver que tá todo colado esse aqui foi colado com super bonder, tá? Pela lateral, e passado silicone pelo lado de dentro. Mas ele começou a descolar, tá? Então aqui ele começou a descolar e isso não vai durar muito tempo. Então o que eu aconselho é arrumar um vasilhame ou alguma coisa mais bem bolada para ele não começar a vazar. Esse aqui eu optei por fazer porque
ele pega as duas baias certinhas, tá? Do DVD, né? Seria as baias de CD e DVD. Então ele ocupa duas baias certinhas. Depois o que eu fiz foi colar a bomba aqui dentro, para que ela não ficasse vibrando, tá? Então, quanto menos vibração ela fizer, menos barulho ela vai fazer. Outra coisa que eu queria estar comentando aqui seria os espigões. São esses bicos aqui de ferro, tá? Muita gente perguntou como chamava. São chamados de espigões. Esse aqui no meu caso foi o único que eu encontrei, foi de ferro, tá? Não sei se vai dar pra estar vendo aqui, mas eles são de ferro. E com o passar do tempo, eles vão começar a o que? Enferrujar. Então o que eu aconselho é procurar um bico ou algo da sua preferência que você achar melhor para colocar. Seria melhor com outro tipo de material que não enferruja, tá? Então eu aconselho a procurar, não sei se existe, tá? Só estou citando aqui. Seria espigões de alumínio, que daí ele não vai enferrujar e assim vai durar bem mais tempo. Outra coisa que eu queria estar comentando aqui sobre a manutenção, tá? A manutenção eu recomendo, até porque eu fiz no meu, há mais ou menos de 5 em 5 meses, ou até menos se você achar melhor, ou você desconfiar que pode estar vazando, ou até mesmo superaquecendo. Por quê? Até porque é caseiro, tá? Então você não tem garantia de que as peças vão durar bastante tempo. Então eu recomendo no mínimo de 3 em 3 meses para verificar. Pode até só dar uma olhada ou sei lá, desmontar ele inteiro para ver se não tá nada vazando, tá? Se os bicos não estão enferrujando, porque se eles começarem a enferrujar, vão soltar ferrugem na água e isso não é bom, tá? Ele vai começar a grudar nas paredes da mangueira e isso vai escurecer a mangueira. O fluido, voltando aqui no fluido, eu usei água destilada e como você pode ver que tá azul, o que eu coloquei foi canetinha, tá? Não sei se aqui, por exemplo, no meu caso, parece ter dado certo, mas eu dissolvi canetinha com álcool, tá? Põe um potinho com álcool e joga o miolo da canetinha, tá? Então, ele vai ficar colorido, mas em compensação ele vai pegar na mangueira pro lado de dentro e não vai sair mais. Outro líquido também, voltando aqui, outro líquido que você pode usar é fluido de radiador automotivo. Tem em mente que ele é meio com uma textura de óleo, tá? Então ele pode estar grudando nas mangueiras. Eu testei, não gostei muito do resultado, até porque ele ficava com uma cor estranha e começou a grudar nas paredes da mangueira, tá? Então o que eu fiz foi limpar a mangueira, todas as mangueiras por dentro, esperar secar e montar tudo de novo com outro tipo de líquido. Foi aí que eu descobri a água destilada, que na minha opinião é o melhor líquido para usar, tá? Que ele não vai grudar nas mangueiras. Voltando um pouquinho no radiador, tá? Aqui só mais um detalhe do radiador, é que todo o radiador, tá? Tem em mente que ele vai vir com um resto de alguma coisa dentro. Esse aqui no caso foi usado o radiador de ar condicionado, então ele vai ter aquele gás. Eu não lembro exatamente que gás é agora, mas ele é meio oleoso e vai ficar todo impregnado nas aletas aqui, tá? Nos caninhos de refrigeração, e isso depois da primeira vez que você ligar vai vazar tudo aqui dentro, tá? E aí vai grudar dentro da bomba, nas mangueiras, dentro do bloco, e isso pode até tampar, entupir, entendeu? Então uma dica que eu tô dando aí é limpar bem o radiador, tá? Pode colocar álcool. Eu não recomendo usar thinner, querosene, coisa muito forte ou corrosiva, que pode até prejudicar na circulação depois, porque aquilo pode impregnar pior do que o que já está lá dentro. Então ele vai grudar e não vai sair mais. O que eu fiz foi colocar água, tá? Com uma mangueira,
e deixar ele passando um bom tempo aqui até cuspir todo aquele óleo na saída. Depois o que eu fiz foi tampar tudo, verificar se não vazava nada. Eu fiz o teste, não sei se dá certo. Fiz o teste, mais ou menos foi com ar, tá? Foi tampando com o dedo aqui e colocando ar aqui, pra ver se você ouvia algum barulho de ar vazando. Então, se ele tiver furado, não vai dar pra usar. Eu não recomendo recuperar radiador, tá? Porque não é garantia de que ele vai ficar bom novamente, tá? Então, esse daqui foi testado várias e várias vezes, assim como os blocos que eu testei com ar, tá? Coloquei ar aqui na entrada e tampei com o dedo na saída, pra ver se ele ia vazar em alguma coisa. Como não vazou, eu deixei ele todo montado, que nem vocês estão vendo aqui na mesa. Deixei ele por um dia todo testando, tá? Depois eu vim no final do dia e olhei pra ver se não vazava em nada. Eu acho que não estou esquecendo de nada. Não, espera aí. Eu vou dar uma voltada aqui, tá? No bloco. Como muitas pessoas têm dúvida de como eu fiz o bloco, eu vou estar ensinando de novo aqui. O bloco, como eu tinha dito no começo do vídeo, eu cortei todas as aletas de refrigeração dele, deixando só o final, tá? Depois o que eu fiz foi um labirinto, mais ou menos seguindo o gabarito desse aqui, tá? E aqui foi feito um U, depois eu fiz outro U aqui, tá? Então eu tenho em mente que quanto mais a água correr aqui dentro, mais gelado vai ficar o bloco. Depois, muita gente pergunta como eu tampei os furos que sobraram, tá? Porque eu furei aqui com a broca, e a broca entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui e entrou aqui. Então sobrou os buracos nas laterais, tá? Os buracos que eu não usei, eu tampei com um pedaço de barra de ferro, tá? Pode ser qualquer tipo de barra de ferro. Eu pensei, mas não sei se dá certo, é barra roscada, tá? Você faz a rosca, rosqueia, depois você passa algum tipo de massa ou de cola para vedar, tá? O que eu fiz foi colocar um pedaço de uns toquinhos de uma barra de ferro e bater aqui, tá? Com a marreta, para ele entrar prensado. E para garantir que não ia vazar, tá? Eu passei uma cola que pouca gente conhece, se chama Veda-Choque, tá? Eu tinha aqui em casa, então eu experimentei testar e deu certo. Você bate a barra de ferro aqui dentro, depois você lixa as laterais, tá? Eu lixei para ficar áspero. Depois eu passei a massa, tá? A cola. Depois eu fiz o formato do bloco. E como ficou aquelas aletas aqui, tá? Aquele resto, as rebarbas, e não tinha como tirar, para fazer um acabamento e garantir que não ia vazar de maneira alguma, eu passei massa, tá? Massa, aquela massa automotiva usada para reparo da lataria onde foi amassado, tá? Então aqui foi passado a massa aqui embaixo. Depois o que eu fiz foi lixar até ele ficar no formato que eu queria. Aí você pode fazer de qualquer jeito, fazer desenho, o que você quiser. Depois o que eu fiz é o suporte, tá? Pois daí pouca gente tem dúvida de como eu fiz, mas eu vou estar mostrando aqui como foi que eu fiz o suporte. Foi com uma chapa de ferro, tá? Uma chapa de ferro. Eu cortei do tamanho certinho lá do processador, tá? Furei as 4 pontas e fiz o furo das entradas aqui, tá? Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Se eu tiver, vocês deixam aí na descrição, nos comentários do vídeo, que eu vou estar respondendo, tá? Bom, eu acho que é isso. Qualquer dúvida tiver, como eu disse, deixa aí nos comentários, eu vou estar respondendo. Bom, é isso. Um abraço, galera. Até mais.